demais deputadas e deputados, eu vi, presidente, observei, li e ouvi com muita perplexidade, com muito espanto e até em alguns momentos desacreditados, as propagandas, os exageros, os lapsos, a falta de lógica e o uso em abundância de citacionismo nas entrevistas, redes e falas vindas do Palácio do Iguaçu nessa última semana sobre os fins do contrato de pedágio ou términos previstos do contrato de pedágio no estado do Paraná. Eu vou emitir aqui a minha opinião do deputado Arilson, não coordenador da frente ou presidente de um partido, etc. Eu quero colocar, presidente, que as palavras usadas e as formas abordadas não condizem exatamente com a realidade. Palavras como, hoje é o dia do livramento. Esse pedágio não fica mais um dia no Paraná. Não permitir que os contratos de pedágio ficassem em vigor nem mais um minuto no Paraná. Por isso, cancelas abertas. Hoje é o ponto final nesse capítulo. Dia histórico. Hoje encerramos os contratos de pedágio. Presidente, não houve mérito em nenhuma dessas ações. Primeiro porque esse contrato, assinado em 1997, tinha a data prevista e contratuada para terminar 27/11/2021. Segundo, que falar e não renovar como virtude não é verdadeiro. Até porque não se tinha como ser renovado, porque o Congresso Nacional não tinha feito uma nova autorização da cessão das rodovias federais ao governo do Paraná. Nós precisamos votar aqui na Assembleia a cessão das rodovias estaduais para o governo federal. E o processo inverso tinha que ser tido feito caso se quisesse ser feita a renovação. Portanto, essa renovação era um ato de obrigação, de incumbência do cargo, de dever, de exigência, de preceito e, obviamente, de necessidade do povo paranaense. Portanto, os exageros acometidos nesse final de semana, tentando deixar claro que foi determinado governo que fez livramento, não é condizente com a realidade. Só falta, no dia 31 de dezembro, na véspera do ano novo, falar assim, feliz 2022. Livrei o Paraná desse ano triste e injusto de 2021. Nós não podemos exagerar, até porque o povo espera da gente coerência, espera da gente lucidez. E aqui eu quero fazer essa pontuação. Embora esses erros acometidos, espero que sejam corrigidos e parem por aí, para a gente não ter que engrossar o discurso aqui dentro sobre tudo isso, a minha preocupação é quanto à transição, quanto a esse processo que a gente tem agora de transição. Uma transição que exige socorro mecânico, e o governo tem colocado a PM em caso de acidente e acionado o seu guincho. E em caso de pane mecânica ou elétrica, a orientação é para que o usuário contrate por si só o guincho. Isso está em matéria da Gazeta do Povo. Tudo porque a nova licitação do DR, que prevê serviços de guincho leve e também pesado, ainda não está pronta. Uma coisa alertada por muitos parlamentares aqui nessa casa, por vários, de partidos diferentes, de posições governistas, não governistas e independentes. Então não dá para admitir esses erros na transição que são feitos. O Sandro Alex tem que ser mais ágil. O tanto que fala por aí, se fosse 10% ágil quanto fala, estava resolvido esse problema, mas não está resolvido. Um outro processo, presidente, é quanto às condições atuais que existem de guincho. Vão ser usados 94 guinchos da PM. E a licitação tardia também para isso nesse processo. Os serviços de atendimento médico, conhecido como os pré-hospitalares, ou de ambulância, vão ser feitos pelos bombeiros, pelo SAMU e pela CIAT. 38 novas ambulâncias, 32 de suporte básico e 6 de suporte avançado, herdados por relação contratual e obrigatória das concessionárias do patrimônio do Estado. Importante esse serviço. Eu tenho certeza que o Estado vai se prestar a dar conta disso, que é sua obrigação, haja visto que ficou pactuado, e essa casa está fazendo um papel certinho em alertar,
cobrar e avisar que isso é dever nosso, do Estado garantir a segurança e o serviço médico. Outro ponto é a segurança patrimonial e vigilância, que está sendo feita pela PM. Presidente, pelo prazo que se antevia e os problemas que eram previstos, demorou-se demais para tomar esse ponto. Agora, a gloriosa Polícia Militar está sendo colocada em 3 turnos, escala das 7 às 13 da manhã, das 13 às 19, das 19 às 7 da noite. Às 7 da manhã, perdão. Mas as condições para esses policiais não estão nada boas. Falta banheiro, falta água, falta comida. E o exercício de uma rotina cansativa prejudica ainda mais. Estamos tirando a segurança pública de um lugar para colocar em outro. Por quê? Não fez uma licitação para vigilância patrimonial e se contratuou isso. Ou mesmo se acertou com o governo federal para que seja feito isso. Está desde 13/8/2019, num termo de entendimento, discutindo com o governo federal, mas os dois não previram os problemas que poderia e irão acontecer nesse interstício de tempo. E quanto ao novo contrato, presidente, que é outra preocupação que a gente tem que ter, ele está acontecendo, está no Tribunal de Contas da União, o novo modelo, com 15 novas praças, nos mesmos locais criticados por muitos aqui e pelo povo, com 30 anos de contrato renovado por mais 5, ou seja, podemos chegar a 35 anos de pedágio, com mais 800 quilômetros de rodovia, ou seja, 2.500, vai para 3.300. Os preços estão só no edital mais baixos. Porém, nada como a propaganda que está em cima do pedágio diz justos. Não, senhor. Os preços estão mais baratos, mas após o leilão isso muda. Sabe por quê? Só o IPCA, o indicador de inflação, a ser corrigido esse preço é de 15%. Só isso. Sem contar o degrau tarifário, de 40% a mais quando as obras estiverem prontas. Ou seja, os 30 e poucos por cento que hoje estão menor colocado no edital do que a realidade, vão ficar menos e vai ficar mais caro no Paraná. O leilão da Dutra, há 3 semanas atrás, rodovia que passa 50% do PIB do país, teve apenas 15,2% de desconto e apenas 2 concorrentes. Esse número de 15% assola o edital de pedágio no Paraná, podendo ser o limitador de desconto. Se isso acontecer, a gente vai ter situações inusitadas. Vamos a elas. E aqui eu quero exemplificar. Com o degrau tarifário, com o repositório inflacionário de 15% a ser aplicado e com o desconto próximo nesse valor, praças de pedágio como Ortigueira, Imbaú, White Marsum, Mandaguari e Tibagi terão pedágio mais caro do que hoje. Isso não é o Arilson que está falando só. Matéria da Gazeta do Povo, dia 11/11/2021, para ser claro, em Tibagi, por exemplo, hoje o pedágio é R$ 12,90, no edital que está lá hoje colocado é R$ 10,43, 19% mais barato do que hoje, junto com o degrau tarifário somente, ele vai para R$ 14,51, ou seja, é R$ 12,90 a realidade. A expectativa do governo é de R$ 10,43, R$ 10,43. E a realidade, após o degrau tarifário, é de R$ 14,51 o pedágio. Sem contar aqui, nesse caso, o repositor inflacionário. O que eu quero dizer? Que nós temos que ficar atentos para que as mudanças que precisam ter no novo edital que está lá no TCU sejam feitas e cumpram o que as 18 audiências públicas fez. O que nós queremos, presidente? Queremos um serviço com segurança aos usuários. Queremos um serviço de qualidade nas rodovias paranaenses. Mas, para isso, temos que ter tarifas justas e que caibam e não sufoquem o bolso e a economia do povo paranaense. Precisamos de um modelo de preços como o parecido em Santa Catarina. Qualquer número para cima disso é, de novo, uma sacanagem com o povo. Abaixar somente o valor da tarifa não significa justiça. Não significa o fim. O fim, muito pelo contrário, pode ser mais sofrimento ainda. Faltou fiscalização e transparência e essa é a nossa preocupação. 51% de duplicações não cumpridas, 57% apenas de terceiras faixas, 33 obras subiram, 10 bilhões cobrados a mais do povo paranaense. Isso não dá. Que se ouça o povo paranaense as audiências feitas por essa casa. Não podemos, 24 anos aprisionados, querer trocar 1 ano de liberdade para mais 30 de acorrentamento. Chega!
Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, o que eu quero colocar é que a gente precisa de parcimônia, prudência entre as instituições que estão nesse jogo, para que a gente não use do cessacionismo, tire proveito de uma coisa que de repente não é realidade. Que acabou o contrato atual, acabou, mas não é por vontade política. Se fosse por vontade política do ministro Tarcísio, hoje, dia 29, já teria um novo em vigor. A gente precisa deixar bem claro as coisas. Acabou porque era contratuado e tinha data para término. Não tem outro porque não conseguiram fazer, por detalhes burocráticos, por pressão política, por trabalho dessa casa, por outros entendimentos. Mas a gente pode ter 24 anos saindo de uma prisão e trocar um ano de liberdade por 30 anos de acorrentamento novamente. O povo do Paraná não merece isso. Justiça